Salve meus irmãos, com a paz do Senhor nessa tarde. Queria deixar aqui uma mensagem, aqui, uma palavra de Deus que fica aqui no Salmo 40, que diz assim no verso 1: Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vimos que o salmista aqui, ele esperou com paciência e foi ouvido por Deus através do seu clamor, através do seu choro e do seu pedido diante de Deus. Vimos que a palavra que melhor apresenta é esperei com paciência. Essa frase aí, esperei com paciência. Porque a paciência que se refere à virtude que nós carregamos dentro de nós. Sabemos que tem muitos irmãos, muitas pessoas que não são crentes também, que têm essa virtude, e tem muitos que são crentes que não têm, também não têm essa virtude. Muitas vezes, quando você não tem a virtude da paciência, de esperar, muitas vezes você toma decisões precipitadas e causa situações difíceis em sua vida, que gera dificuldades, situações que terminam causando algo que você não esperava, e isso descontrola a sua mente, o seu reduto, até as pessoas ao seu redor. Então nós precisamos ter um ingrediente de esperar. Então, para nós esperar, nós temos que ter paciência, temos que ter espera, temos que ter perseverança, confiança e fé. Porque sem a fé é impossível de você alcançar algo que vem de Deus, ou algo mesmo que lhe prometa. Então a paciência é a virtude de quem não se irrita ou se agita em face de dificuldade. Nas fases de dificuldade, não importa a dificuldade, não importa o que está sendo gerado em sua vida, mas se você tem paciência, você vai superar todas essas coisas. Esperar também, que é casado com paciência, é o ato de aguardar com atenção a paciência e realizar de algo que está ali para acontecer. Então você tem, é um ato de aguardar aquela promessa, algo que lhe prometeu. Então você tem que esperar, não dar um passo antes do tempo. Perseverança é a ação de continuar firme no propósito, mesmo diante de obstáculos, sem ceder. É você estar firme ali na promessa que Deus lhe lançou. Ter paciência, ter perseverança e confiança que Deus vai fazer algo em tua vida. Mas é preciso ter a confiança, que é acreditar que Deus é fiel e irá agir, mesmo que a forma não seja imediata, mas seja no tempo e na vontade de Deus em sua vida. E resignação é o ato de aceitar o que não se pode mudar com serenidade e sem reclamar. Essa palavra ela se agrega na vontade de Deus em nossa vida. Ele nos dá e nós temos que aceitar, porque o que vem de Deus são coisas que agradam, tem coisas que completa, são coisas que você não que espera muito tempo e se agrega em sua vida, no seu cotidiano, na sua vida com a família, no secular de sua vida. Então se chama resignação, é um ato de aceitar o que não se pode mudar, com serenidade e sem reclamar, sereno e receber de Deus, porque tudo que vem do céu são coisas boas, agradáveis, alegres, consistentes em nossa vida. Então devemos sim ter também essa característica. Então o que quer dizer?
temos que agregar essas características: paciência, esperar, ter fé, porque a fé é a confiança na ação de Deus, que nos move a esperar com esperança e não a desistir. É a fé, é aquele combustível que dá reânimo, é aquele combustível que nos renova todos os nossos dias. Não importa a fase que nós estamos vivendo, não importa a tempestade que está vindo, mas temos que ter fé para poder passar por cima dos obstáculos e continuar na promessa de Deus. Vimos que Pedro ali disse, Senhor, eu posso ter contigo? Aí Jesus disse, vem Pedro, se tu tens fé, vem. E Pedro ali, ele caminha sobre o mar, sobre as águas, mas tem um momento que Pedro, ele perde o quê? A fé, ali a confiança, né? Que a confiança é acreditar que Deus é fiel e irá agir. Ele perde a confiança ali. E quando ele perde a confiança daquilo tudo que está acontecendo, aquele vento, aquele mar, ele com os pés sobre a água, aí ali ele perde a fé. E ele começa a perecer, ele começa a descer. É como Jesus falasse ali, não desespere, confie, tenha fé e persevere e venha, continue andando, persevere naquilo que Deus te prometeu, naquilo que irá acontecer em tua vida. Não tomas decisões precipitadas, porque quando a gente toma as nossas decisões, nós passamos situações de dificuldade e isso tudo acarreta algo que não é bom para a nossa vida. E também isso também prejudica também as pessoas que estão ao teu redor, filho, mulher, esposo, família, e isso aí leva a muito mal essas decisões. Vimos que Davi tomou uma decisão precipitada. Davi esqueceu que o trono de Israel era dele, que ele foi escolhido para cuidar das ovelhas do Senhor, do povo dele. Mas Davi, por meio do seu filho, um filho que foi criado por os outros, que o outro fez gerar nele ódio do seu pai, Davi. E Absalão ali não tem Davi com amor a Davi. E parte para cima de Davi. E Davi ali, para não atingir o seu filho, não colocar ele atrás de uma grade, ele toma uma decisão precipitada. E ele pega, sai de madrugada do reino, achando que saindo, Absalão não ia partir para cima dele. E Absalão toma o trono, se sente ali, toma posse, se sente como rei de Israel, aumenta os impostos, mas o inimigo que Davi deixou Absalão na mão dele, disse, tem que matar o teu pai, para que o trono seja definitivamente teu. Esqueceram que o trono era de Davi, esqueceu que Davi que foi ungido para cuidar do povo de Deus, e Davi lá na frente recebeu a cabeça de Absalão, recebeu um choque de uma decisão que ele deixou no passado. Então nós não devemos tomar decisões precipitadas, devemos ter paciência, esperar em Deus, ter fé, perseverar diante de Deus e ter confiança e resignação no que Deus tem para nos dar. Esta é a palavra nesta tarde que eu te digo: espera com paciência no Senhor. Clama ao Senhor, como o salmista aqui fala. E aqui o salmista aqui é o quê? É o Davi que mostra aqui, que nos ensina a receita de esperar. Que foi ele que tomou uma decisão precipitada no passado, mas ele aqui ensina a gente a esperar e clamar a Deus e esperar, porque Deus, ele irá fazer aquilo tudo que ele te prometeu. Aquilo tudo que tu pedisse a Deus, ele vai cumprir na tua vida. Mas é preciso ter esses ingredientes dentro de ti. Se tu não tem,
busque em oração e clamor.